Francisco Livino, sou arquiteto de formação, analista ambiental do ICMBio. Entrei no concurso do IBAMA em 2002 e são 20 anos, chegando aí a 21 anos de casa. Entre a cortina de neblina, serra ensolarada. Eu estava na chefia da Bocaina, do Parque Nacional da Serra da Bocaina, já há quase 10 anos, querendo mudar de ares, arrumar uma unidade de conservação, trabalhar como analista, estar bastante no mato, que coisa que você não faz enquanto chefe, né? Que em reunião e computador. E conversando com um amigo meu, me deu uma bronca, falou: não, você não vai sossegar não, você vai estudar. Vai estudar, vai fazer o mestrado, aproveita esse momento. E aí eu lembrei do ecoturismo e conservação, achei que tinha potencial para trabalhar o que eu poderia desenvolver como mestrado, né? Que seria a arquitetura como linguagem, a arquitetura como mensagem institucional, a arquitetura como relação, unidade de conservação-sociedade, como um elemento de comunicação mesmo. E a rebrota é nascimento onde era o fim. Como mestrado profissional, né, a gente entra imaginando e procurando desenvolver alguma coisa que vá ser aplicado diretamente no seu trabalho. Historicamente, as unidades de conservação sempre ficaram sujeitas a consultorias das mais diversas. Não é um instituto que trabalhe com arquitetura, é um instituto que trabalha com conservação, então não é comum que a gente tenha arquitetos no quadro técnico. Então a gente tem linguagens, uma salada de linguagens arquitetônicas ao longo das unidades de conservação, muito variadas. Então a gente nunca teve uma visão institucional, uma mensagem institucional exposta nessas obras. E era uma lacuna que eu identificava desde os tempos do IBAMA e foi uma proposta desde o início, de criar um roteiro metodológico, de criar uma linguagem arquitetônica para as unidades de conservação federais. Foi interessante porque, primeiro, foi um processo extremamente prazeroso, foram 2 anos muito prazerosos e eu acho que isso é algo um pouco ímpar, né? Eu vejo muita gente fazendo pós-graduação e meio que sofrendo, arrastando aquela coisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, e para mim foi um processo muito prazeroso, de muito autoconhecimento, inclusive. A gente acabou dando uma robustez maior ao lado mais artístico, mais poético da arquitetura. Um projeto de dissertação que inicialmente era voltado à arquitetura somente, ele acabou ganhando o nome Varandarana, uma arquitetura geopoética, mas o subtítulo é a importância da arte na gestão das áreas protegidas. Então a gente acabou trabalhando também fotografia, poema, música, isso tudo servindo como arcabouço para a linguagem da arquitetura, e a arquitetura tratada como interpretação ambiental. A interpretação ambiental é aquela interface entre a unidade de conservação e o visitante. No centro de visitantes, nas trilhas, aquilo em que você procura sensibilizar, provocar e trazer transformações de comportamento mesmo para o visitante. E a linguagem artística é fundamental para isso, né? É ver no filho, não o espelho, mas flecha. E a grande diferença que a gente passou a tratar foi a arquitetura não só como um invólucro para exposições interpretativas, mas a próprio prédio, o próprio centro de visitantes, as edificações voltadas à visitação, como um produto também interpretativo, que a arquitetura faça uma tradução ou uma interpretação da paisagem protegida na qual ela está inserida. Um termo muito interessante que o Pierre Crapet, que foi meu co-orientador, colocou desde o início, desde a nossa primeira conversa: uma arquitetura que, em vez de ser implantada no terreno, ela seja a eclosão daquela paisagem. E a academia te traz muito mais consciência do seu processo criativo. Eu acho que esse foi o grande crescimento, o grande desenvolvimento, o grande aprendizado no processo do mestrado. Foi ter mais clareza da metodologia. E essa metodologia de tratar a arquitetura como um produto interpretativo, trabalhar a geopoética, que é buscar resgatar a inteireza do conhecimento tão fragmentado pelo cartesianismo, né? Os grandes naturalistas do século XIX que vieram e construíram basicamente todo o conhecimento que a gente tem do novo mundo, da natureza do novo mundo, foi dessa época, e depois ele vem sendo refinado. Era uma época em que não havia diferenciação ou quebra entre ciência e arte. Você só tem como compreender a natureza e como comunicar a natureza com deslumbramento. Então, essa é a ideia da geopoética, que foi o referencial teórico da pesquisa, e ao longo disso tudo a gente foi trabalhando e reforçando a importância de estar aqui.
porque é assim, a gente precisa captar o espírito do lugar para poder fazer arte relacionada à unidade de conservação. E a arquitetura, por mais que seja uma arte de fins práticos, de utilização prática, ela não pode deixar de ser arte, de ter essa linguagem, senão ela passa a ser mera construção. Fazer poesia, brincadeira. Então a gente teve produtos artísticos, foram 2 videoclipes feitos, né, para composições, um para o Parque Nacional da Tijuca, outro Parque Nacional do Grande Sertão Veredas. A dissertação, os artigos, esses produtos artísticos e, fundamentalmente, e esse foi o grande ganho para o ICMBio, para o meu retorno, a elaboração desse roteiro metodológico, que é você trazer características específicas e normas específicas para você projetar dentro de uma unidade de conservação federal. Então, quando eu retornei ao Instituto em 2020, eu fiz questão de agendar uma apresentação dos produtos do mestrado à presidência do Instituto, e foi até interessante, porque ele era militar, né? E basicamente a gestão do ICMBio no governo passado era toda formada por militares, e ele, ao final da apresentação, falou: cara, você me sensibilizou bastante e mudou completamente a minha visão, porque eu vim da escola militar e eu sempre tive ideia daquela arquitetura padronizada para o Brasil todo, como são mais ou menos os quartéis e as estruturas militares. E quando a gente apresenta uma filosofia de trabalhar a arquitetura como tradução da paisagem, evidentemente você vai ter uma arquitetura muito diferente na Caatinga e na Mata Atlântica, no Cerrado e na Amazônia. Então, essa uniformização de conceito traz necessariamente uma diversificação de linguagens de acordo com os biomas que a gente está. E o roteiro metodológico, na verdade, ele tem uma liberdade um pouco maior, mas ele foi oficializado, institucionalizado por meio de uma instrução normativa, que aí sim é uma linguagem toda, né, toda dura, toda de normas mesmo, quase uma linguagem de legislação, que traz o roteiro no seu seio, né, no seu cerne. E aí hoje a gente tem, desde junho do ano passado, a gente tem isso institucionalizado no ICMBio. Ter feito o mestrado, isso traz pra gente eu acho que um status um pouco maior, uma credibilidade um pouco maior naquilo que você tem a dizer, né? Eu acho que isso é bastante interessante, além da gratificação por qualificação, que traz um pouquinho a mais no salário, mas você ganha de fato mais credibilidade e mais consistência também naquilo que você tem a expor, né? Por conta de tudo que você aprende de fato, em termos de entender mais a sua metodologia, o seu processo criativo, mais robustez naquilo que você tem a propor. O Chico Livino, que entrou no mestrado, e o que saiu tem um pouco mais de consciência daquilo que é, né? Eu acho que é interessante, e você botar um MSC no final, na assinatura, também é um negócio bacana. É lua cheia, você na minha veia.